Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Espaço Empreendedor da TV Humana. Aqui, como você sabe, irá conhecer sobre o mercado de franquias e varejo. Sou o Curi, CEO da Curi Franchise, empresa especialista no segmento, e lhe convido a uma jornada de aprendizado para que possa aplicar no seu dia a dia, nos seus negócios, todos os conhecimentos adquiridos aqui. Vamos começar? Estamos no programa número 3 e tenho certeza que você sairá melhor após 12 programas dessa série. Antes de mais nada, deixa eu fazer aqui uma propaganda da Curi Franchise. É um vídeo muito curto e eu volto na sequência. Muito bem, estamos de volta. Lembrando que você pode enviar sua pergunta, a sua dúvida, enfim, entrar em contato conosco através do e-mail consultoria@curifranchise.com.br. Tanto a minha equipe como eu, pessoalmente, ficaremos muito felizes de já ajudar na sua jornada empresarial, na sua jornada profissional, e será uma honra poder responder as suas dúvidas. Nós estamos aprendendo sobre o sistema de franquias e hoje nós vamos começar falando sobre gestão de conflitos. Sim, existe conflitos no sistema de franquias, né? Portanto, o relacionamento entre os participantes de uma rede de franquias e a gestão dos conflitos que possam surgir dessa relação são temas que requerem atenção especial de franqueados e franqueadores. O franchise evoluiu muito no Brasil e o franqueado de hoje tem melhores condições de verificar se o que está previsto na COF, na circular de oferta de franquia, está de fato sendo entregue, sendo cumprido. Por outro lado, o franqueador, cada vez mais, está mais consciente da importância do perfil do franqueado ideal para ingressar na rede. Atualmente, ambas as partes, franqueados e franqueadores, têm buscado formas consensuais, mais rápidas e mais baratas de resolução de conflitos, muitas vezes recorrendo, por exemplo, à negociação, à conciliação e à mediação ou arbitragem para isso. E um dos assuntos diretamente relacionado a conflito são os aspectos legais que nós vamos aprender também aqui nesse programa. Vamos lá? Vamos aprender sobre os aspectos legais e o sistema de franquias. Quais são? O que a lei diz? O que eu tenho que ficar atento como franqueado e como franqueador sobre isso? Nós temos a lei, né? A lei de franquias, que é o que baliza os relacionamentos entre as pessoas jurídicas e a pessoa física, a pessoa jurídica do sistema, quais sejam o relacionamento de franqueado e franqueador, né? Essa lei surgiu no início da década de 1990. Foi a primeira lei de franquias, foi exatamente no ano de 1994, a Lei 8955, que já foi revogada, atualizada, como eu disse, em 2019. Na época de 1990, o sistema de franchise no Brasil crescia anualmente, em números muito fortes, com índices superiores ao da economia nacional. Portanto, foi necessária a elaboração de uma legislação específica para essa área, culminando, portanto, na Lei 8955, que já está revogada. Anteriormente, não existia, antes de 1994, não existia nenhuma legislação que regulasse acerca do sistema de franchise, sendo comum, muito comum, a existência de problemas como a falta de informação por parte da franqueadora, com franqueados desistendo da operação e várias demandas jurídicas sobre contratos. Mas, por ser um relacionamento de longo prazo, e normalmente um contrato de franquia é 5 anos,
no mínimo, ele tende a gerar alguns conflitos durante a sua vigência. Pelo lado do franqueado, as mais frequentes litígios costumam estar ligados à sua insatisfação em relação ao faturamento, ao suporte oferecido pela franquia e à administração do fundo de propaganda. Sim, fundo de propaganda, o fundo de marketing, dá muita briga, muita discussão. Para os franqueadores, o que dá muito trabalho jurídico são o descumprimento dos padrões estabelecidos pela franquia, pela unidade franqueada, o não pagamento das taxas previstas em contrato. E, portanto, para minimizar esses problemas, é necessário que o franqueador planeje a expansão da rede de acordo com a sua capacidade de gerenciamento e que inicie a venda de franquias após um período de operação de uma ou mais unidades próprias, para que o modelo seja testado e os resultados possam ser medidos, né? Você não pode vender algo que você não tem, que você não conhece, que você não domina, que não apresentou resultado. Mas, infelizmente, tem algumas marcas que preferem não seguir esse conselho, se a gente pudesse chamar assim. Nesse diapasão, a lei de franquias foi elaborada com base na lei, nos moldes da legislação americana, sendo que seu alicerce consiste na apresentação de informações relevantes para o novo franqueado avaliar o negócio ofertado por meio da COF. Na prática, o que regula mais a lei é a circular de oferta de franquias, e não propriamente dito o contrato de franquia. A circular tem que seguir os ditames da lei. Todos os parágrafos, todas as informações que a lei manda. O contrato de franquia é um contrato particular entre partes, na maioria dos casos. A presente lei atual também dispõe de forma muito sucinta sobre os termos gerais do Instituto da Franquia. Todavia, ainda que a vigor até hoje, não é suficiente para sanar todos os anseios e conflitos existentes na relação franqueador e franqueado. Portanto, a COF, a Circular de Oferta de Franquia, é um dos documentos, eu diria, o mais importante do sistema de franchise. A COF deve ser redigida de forma clara e objetiva, contendo informações sobre o negócio franqueado, e serve para que o candidato avalie o negócio em sua plenitude antes de adquirir a franquia desejada. Infelizmente, eu conheço franqueados que entraram no sistema que nem leram esse documento. Mas nós vamos tratar disso um pouco para frente nos próximos programas. A lei de franquias estabelece todas as informações que devem estar presentes nesse documento, tais como os 2 últimos balanços financeiros, valores de taxa, investimentos iniciais, layout, suporte oferecido para a franqueadora, entre outros, né? O legislador preocupou-se em proteger os novos franqueados, razão pela qual a COF deve ser entregue ao candidato com antecedência de 10 dias da assinatura do contrato ou do pré-contrato de franquia, sendo que essa entrega é um fator sine qua non para a concretização do negócio. Se não for respeitado esse prazo legal, você, como franqueado, pode pedir a nulidade e a devolução de todos os valores pagos e todo o investimento. Precisa ser respeitado. E esses 10 dias mínimos têm que ser utilizados por você, futuro franqueado ou franqueado, para análise profunda do negócio, né? Aí, como eu disse, a inobservância, dessa condição, dependendo do tempo de operação da unidade franqueada, poderá gerar anulabilidade. Hoje eu estou me atrapalhando um pouco com as letras, deixa eu beber um pouquinho. Vou repetir, a inobservância dessa condição, dependendo do tempo de operação da unidade franqueada, poderá gerar a anulabilidade do contrato de franquia. Contudo, pela jurisprudência atual, não pode o franqueado alegar tal descumprimento da lei quanto a não entrega da COF, após vários meses de operação de negócio, sob pena de quedar-se inerte no momento oportuno, né? Nós temos alguns instrumentos jurídicos, por exemplo, existe a figura da circular de oferta de franquias, como eu falei, e também existe
o pré-contrato e contrato de franquia. Vamos entender um pouquinho a diferença entre pré-contrato e contrato de franquia. A lei de franquias é, de certa forma, omissa em relação ao contrato de franquia, como eu já expliquei, dispondo apenas que esse deve estar balizado nesta lei e no Código Civil e nas leis do país, né? Mas, de qualquer forma, está sedimentado no meio jurídico que o contrato de franquia deve seguir os princípios gerais do direito civil, em especial o princípio de boa-fé objetiva, servindo tais razões como parâmetros para análise, elaboração e interpretação do contrato de franquia. Muitos consideram o contrato de franquia como atípico, uma vez que não está regulado em lei, regendo-se pelas relações jurídicas contratuais. Eu concordo com essa visão, né? Como o próprio nome diz, o pré-contrato de franquia é um contrato preliminar e provisório, firmado antes do contrato de franquia definitivo, pois nessa fase as partes ainda estão se conhecendo. Sua vantagem é que, caso haja desistência por qualquer das partes, esse contrato terá força de definitivo, ou seja, ele assegura as relações negociais. Acontece muito de uma pessoa querer abrir uma unidade onde o território não foi 100% explorado, ou uma cidade, ele quer abrir uma franquia, não sabe aonde vai montar, né? E ele tem interesse. Então, o que faz um franqueador? Elabora um pré-contrato, ambas as partes assinam, determinam um prazo para que seja indicado e avaliado um ponto comercial. Sendo aprovado, passa-se para o contrato de franquia, rescinde-se, na verdade, o pré-contrato, ou adita-se o pré-contrato, e se elabora um novo contrato de franquia, né? Eu, particularmente, não gosto muito deste modelo. Eu prefiro ter segurança empresarial para tanto o franqueado como o franqueador e já ter um plano de negócio definido para o ponto comercial onde será aberta a unidade franqueada. É uma coisa que eu recomendo para os meus consultores e para os meus clientes, que o pré-contrato tem que ser pesado, com muito vagar, né? E com muito critério, para que não seja simplesmente uma forma de venda de franquias mais fácil, né? Porque eu acho que eu tenho que entender o papel do franqueado e o papel do franqueador. Muitas vezes o franqueado está colocando todas as economias da vida dele, né, no negócio. E o franqueador, por sua vez, ele não tem que imaginar que somente vendendo franquias ou recebendo taxa de franquias, ele tornar o seu negócio lucrativo. Pelo contrário, ele tem que ter unidades saudáveis, que rendam muito dinheiro por franqueado e por consequência para ele. Pois bem, como eu disse, não existe a obrigatoriedade do pré-contrato de franquia, uma vez que esse é um documento jurídico pertinente à estratégia de cada negócio. Vale ressaltar que, para ser válido, o contrato deve se fazer acompanhar da COF. Ou seja, você recebe a minuta do contrato ou do pré-contrato, junto com a circular de oferta de franquia, junto com os balanços da empresa. Se esse conjunto de documentos não for entregue, desconfie. Tá? Então, isso é uma obrigação do franqueador em fornecer esse documento com no mínimo 10 dias antes da assinatura do contrato, salvo em ocasiões de exceção, que são alvo de interpretação e julgamento do Poder Judiciário, mas eu não quero entrar nesse caso. Vamos falar de outro aspecto que tem que ser muito importante e ser muito avaliado pelo candidato a franqueado, ou seja, o registro da marca, que é o bem mais importante, dependendo do caso, do seu investimento. Procure descobrir o INPI, que é o órgão que regula isso, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tem o registro de todas as marcas e você consegue consultar quem é o proprietário da marca. Um franqueador tem que ser dono, proprietário, ter o registro da marca, né, no território brasileiro. Portanto, o registro da marca é inerente ao sistema de franquias.
sendo que a lei regula isso, a lei de franquias. Portanto, o franqueador, ele cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente associados a outros direitos. Imagina você assinar um contrato de franquia com alguém que não tem o direito da marca. A confusão está feita, né? Portanto, a marca no franchise define o conceito de negócio e o reconhecimento de sucesso da rede. É imprescindível que ela esteja registrada ou, ao menos, depositado o pedido de registro. Porque tem um prazo legal de trâmite, de pedido, contestação e tudo, né? Pelo menos tem que estar com o depósito do registro da marca solicitado junto ao INPI, né? E isso a lei determina. Caso haja o uso da marca sem registro ou sem que seja efetuado o depósito para registro, você corre um grande risco. E eu estou falando de ambos, franqueador e franqueado, no que tange a responsabilidade civil e, eventualmente, criminal, né? Sendo assim, o registro da marca perante o INPI é o primeiro passo e de suma importância para o empresário se estabelecer com responsabilidade no ramo de franchise. Vamos falar um pouquinho sobre mediação e arbitragem, né? Quando o conflito já está maior do que as partes conseguem resolver, podemos entrar com a mediação e arbitragem, né? As formas de solução de conflitos no segmento de franchising podem ser também por meio de mediação e da arbitragem. Nem todos os contratos de franquia prevêem essa cláusula, a grande maioria que eu conheço não prevê, né? Uma vez que no Brasil existem pouquíssimos profissionais especializados em mediação e arbitragem. Entretanto, essa se torna uma ótima opção diante do custo, da celeridade, do sigilo, ao contrário de demandas judiciais, que são demasiadamente morosas e há um custo elevado para a sua tramitação. Às vezes, um bom acordo é melhor do que uma péssima demanda, né? A tendência é que a maior parte das franquias solucione seus conflitos por meio da mediação e da arbitragem, diante dos benefícios mútuos, da agilidade e da redução dos custos, preservando a relação entre as partes, com um caráter mais dinâmico, sem burocracia. Um bom franqueador vai querer manter a unidade aberta. E um franqueado descontente vai querer sair do sistema. Cabe às partes encontrar uma solução. Para o franqueado que quer sair do sistema, recuperar parte do dinheiro investido e o franqueador manter. Então, às vezes é uma boa ocasião até para você adquirir uma nova franquia. Uma franquia em operação que não está sendo bem gerida, está sendo mal administrada, que tem potencial, mas não está sendo atingido, né? Eu sei, a gente tem a tendência de gostar das coisas bem novinhas, que foram feitas para nós. Mas, às vezes, um carro usado vale mais do que um carro retirado na agência, que perde o valor assim que você sai da porta da agência, né, do estacionamento. Pense nessa opção. Outra coisa que dá muita demanda, e pode ser aspecto jurídico, é a questão do vínculo empregatício na relação entre franqueador e franqueado. Será que existe um vínculo empregatício nesse relacionamento? Vamos aprender. Tal dispositivo é extensivo, por exemplo, aos funcionários dos franqueados, que também não têm nenhum tipo de vínculo trabalhista com o franqueador. Muitos funcionários de franqueados, quando entram com reclamação trabalhista, uma ação trabalhista, colocam o franqueador como parte na ação. É facilmente derrubado, porque a pessoa jurídica do franqueador não tem nenhum relacionamento de acordo com a CLT e de acordo com a lei com os funcionários do franqueado, né? Portanto, tratando-se de contrato de franquia, há apenas a utilização da marca, logotipo e métodos específicos desenvolvidos pela franqueadora, não se tratando, portanto, de terceirização de mão de obra. Além disso, a assessoria que a franqueadora presta ao franqueado é meramente técnica e visa garantir o sucesso do negócio franqueado,
não havendo subordinação entre franqueado e franqueador. Sendo assim, inexiste vínculo empregatício diante da natureza do contrato de franquia. Na definição do franquia, né, a lei de franquias é muito clara. O franqueador autoriza, por meio de um contrato, um franqueado usar a marca e outros objetos de propriedade intelectual, industrial, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar, e a lei é muito clara, o artigo 1º é muito claro, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou aos seus empregados, ainda que durante o período de treinamento. Portanto, o legislador deixou de forma bem expressa essa disposição. Não há que se falar em vínculo empregatício na relação existente no franchise, sendo que as empresas são autônomas e totalmente independentes entre si. Muito embora o contrato de franquia tenha caráter oneroso, o valor pago pelo franqueado ou franqueador não é uma contraprestação por um eventual serviço, mas sim uma contraprestação pelo uso da marca. Tal fato, por si só, já impede a configuração de vínculo trabalhista entre franqueado e franqueador. Outro assunto que dá pano para manga, né, como se diz, é a questão da sucessão em franquias. Né? Sucessão familiar, sucessão entre pais e filhos, avós e netos, avós e filhos, enfim. Vamos entender como isso acontece. Um dos fatores preponderantes no franchise consiste na análise do perfil do franqueado, como nós já explicamos. A sucessão poderá surgir quando o franqueado pretende mudar para outra localidade, ou desiste do negócio, ele encontra-se incapacitado para seguir com o negócio franqueado, ou mesmo esse franqueado pode falecer. Né? Nesse caso, o próprio contrato já diz o que tem que ser feito, né? E a lei exige isso. Então, necessita-se uma necessidade de haver a sucessão da franquia. Né? Entretanto, para que ocorra a sucessão, a franqueadora tem o direito / dever de analisar o novo candidato e, se aprovado, realizar a transferência da franquia, pois não se pode admitir que novos franqueados não tenham passado pela mesma seleção, não atenda aos seus requisitos, perfil exigidos pela franqueadora. É muito comum o pai investe e quer que o seu filho, né, seja o futuro franqueado. Às vezes dá certo, mas eu posso dizer que na maioria dos casos não dá certo. Né? A experiência de vida, a expectativa, o dinheiro investido, muitas vezes é do pai ou do avô, e o neto ou o filho não tem o mesmo carinho, né, como se diz. Por isso, é de suma importância, né, fazer-se constar cláusulas no contrato de franquia que tratem desse assunto, ou seja, das formas de sucessão, o que beneficia ambas as partes, franqueado e franqueador, evitando-se surpresas desagradáveis no futuro. Pois bem, amigos, estamos chegando ao fim. Esse programa ficou um pouquinho mais curto. E eu conto com a sua participação. Teremos a continuidade, como eu expliquei, são 12 programas, esse é o programa número 3, e divulgue a TV Humana. Se você precisar, quiser, meu e-mail está à disposição, consultoria@curifranchise.com.br, consultoria@curifranchise.com.br. Nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? Tem que for para dizer coisas boas ou coisas ruins sobre o programa, não tem problema. A gente quer ouvir sua opinião e tentar te ajudar. Um grande abraço e até o próximo programa. Fique com Deus.